Olá, minha gente, tudo bem? Grande abraço para todos. PF Show é o nosso espaço aqui para a gente trocar ideias, receber amigos, contar histórias. Muito legal. E hoje eu estou nesse lugar patrocinado pelo Vaz Café. Olha aqui. Cappuccino Vaz Café, o sabor da emoção. E você nem imagina quem é que eu vou cumprimentar. Um cara que eu tenho um carinho muito especial, cara que eu ouço no rádio desde a minha adolescência, sem querer envelhecê-lo, né? Sem querer envelhecê-lo. Mas é um cara que eu prezo muito, estimo muito, que é Evandro Brant, profissional do rádio, da televisão. Ô, Brant, como é que você tá? Tudo bem? Você estava sumido, cara. De volta à latinha. Quanto tempo, né, cara? Uma hora volta, né? Pois é. Rapaz, é uma honra estar aqui. Bom demais te ver, né? Você Prazer. Falando, inclusive, do Vaz Café. A gente que já fez um trabalho junto, desse cappuccino, né? Delícia, né? Não, e eles já patrocinaram, você lembra? As nossas cestas, que a gente fazia aquela presença. É verdade, né? Bem lembrado, bem lembrado. Tinha um Vaz Cafezinho lá. A gente fazia umas cestas de alimentos para distribuir a famílias, né? Eu lembro bem. Vamos fazer um brinde aqui com o Vaz Café? O Vaz Café, brindando a abertura aí do Vaz Café, o sabor da emoção. Sabor da emoção, vamos nós. Evandro Brant. Bom, eu te conheço há muito tempo, né? Mas eu acho que essa geração mais nova aí, talvez não te conheça muito, ou pelo menos se conhece mais de ouvir falar, né? Antes de você falar qualquer coisa, Evandro, vou falar um pouquinho de quando é que eu te conheci. Pode ser? Claro. Ok. Meu pai sempre gostou muito de rádio, né? Ele inculcou na gente assim, rádio. Meu pai gostava, ele ia pro fundo do quintal ali ouvir rádio e tal. Mas com 14 para 15 anos, eu já estava muito interessado no rádio. Naquela época, existiam poucas emissoras FM. Poucas. Eu me lembro que lá em Anápolis tinha a São Francisco FM, 95,9, e era a única FM. Né? Aqui em Goiânia tinha a RBC, que era a Rádio Brasil Central. Que era a Rádio Brasil Central. A RBC FM, veio depois, acho que foi até você que... Exatamente, né? A gente estava... A Rádio Brasil Central FM tinha uma rádio aqui chamada Rádio Musical FM. Não sei se você se lembra dela. Exatamente. Lembra? Aquela coisa de piano ao cair da tarde. Era aquelas rádio de... Exatamente. Rádio de consultório, né? Aquela coisa, né? Praticamente não tinha locução, né? E eram essas duas rádios e... surgiu, então, a Rádio Araguaia FM, da organização Jaime Câmara. Exatamente. Foi exatamente aí onde eu te ouvi a primeira vez. Imagino que por volta de 1979, 1980, 81. 82, 82. Foi, não é? Por ali. Por aí, mais ou menos, né? Eu também sou meio ruim de data, assim, mas é por aí mesmo. Sem querer encher muito a sua bola, mas já enchendo... Eu garoto ainda, eu acho, que voz linda, que voz maravilhosa, quem é ele? Evandro Brant, das 2 às 6 da tarde. Eu me lembro que tinha de manhã cedo o Paulo Hernani, aí tinha o André Pimenta. Tinha o André Pimenta. Né? Aí vinha Evandro Brant, e depois das 6 um programa chamado Via Nacional, que era com o Zé Humberto, hoje conhecido como Humberto Aidar. Exatamente. E à noite vinha depois o Márcio Anderson. Esse era o primeiro time, né? Só que naquela época a coisa era muito romântica, porque quase não tinha FM. E o som da Araguaia era um negócio louco, né? Era um som bonito. Aquela coisa do microfone Neumann era espetacular. Exatamente. Foi aí que eu te conheci, cara. Quando você fala, nessa época, o poder da Rádio Araguaia... É interessante porque ela praticamente navegava sozinha aí nessa frequência aí de FM, ela praticamente pegando a juventude ali, adulto e tal. Até porque as outras rádios eram rádios
hoje chama-se adulto contemporâneo, né? A rádio musical, por exemplo, né? Que era ambiente, né? Piano ao cair da tarde, aquela coisa, né? De escritório, Exatamente. Aí veio a Araguaia com esse movimento mais jovem, né? Já pegando aquela Música onda do Rio e tal ali, né? Isso. A cidade, aquela coisa. E é bom lembrar uma coisa, Evandro. Hoje nós temos quase 40 emissoras na Grande Goiânia. 40 emissoras de frequência modulada, o FM. Na época tínhamos 3. Então, assim, era uma grande opção mesmo para a galera, para a juventude, né? Eu lembro que a audiência, né, da Rádio Araguaia chegava a 63%, uma coisa assim, né? Então, ela pegava praticamente uma fatia, a maior fatia do bolo, né? Exatamente. E era realmente uma rádio que ela jogava longe, 200 quilômetros aqui, era fácil de pegar a Rádio Araguaia. E tinha um público muito fiel, né? Assim, a Rádio Araguaia fez um movimento legal nessa linha do FM, né, da frequência modulada. Sabe que deixou uma saudade muito grande, por exemplo, aquela mesa Harris Gates. Que rapaz, tinha, aqueles equipamentos, dela, né? Aqueles equipamentos eram muito interessantes. Era analógicos, né? Analógicos. Tinha uma mesa lá azul, vermelha, a Harris Gates, e o microfone Neumann, né? Que eu conheci depois, em 86. Exatamente. Eu fui lá trabalhar na Araguaia também. O microfone Neumann era um negócio assim, eu acho que até hoje, né? Uma qualidade, você pegava até a sua respiração, né? Pegava até mosquito voando ali. Eu acho que, inclusive o Shure, né, que é esse aqui, que era diferente, um modelo diferente, aquele da cabecinha redonda lá e tal, tinha nos estúdios, né, para fazer a gravação ali, fazer o comercialzinho, tinha também algumas rádios, né, outras já, como a Rádio Araguaia, trabalhava mais com essa linha do Neumann, que era uma linha mais poderosa. Ô, Davi, você tá vendo a voz do homem aí, Davi? Aí... Nosso produtor, com o vozeirão do Evandro. Aí... O Davi também tem que vir aqui para tomar um cappuccino, né? O Davi tá perdendo aqui o cappuccino do Bascafé. Do Bascafé. Mas eu curti, assim, achei muito interessante essa época, porque a gente tinha uma ideia, né, do locutor, do comunicador de FM, pegando já até aqueles caras meio malucos lá dos Estados Unidos, que faziam alright, crazy people, como se fosse o Big Boy lá da Mundial, né? Eles tinham essa pegada. E comunicar, né? Com o pessoal, né? Fazer uma interatividade e tal. E quando chegaram essas rádios, Rádio Cidade, chegou no Rio de Janeiro, e a gente pegou um modelo dessa comunicação. Todo locutor se informava, procurava, né, ter uma bagagem para poder fazer o seu estilo, impor, né? Assim, aliás, esse estilo do FM mais comunicativo, ele mudou com aquele time lá da Rádio Cidade do Rio, né? Fernando Mansur, né? Fernando Mansur, tinha Eládio Sandoval. Que eram os caras mais conhecidos. Romilson Luiz. O Romilson, exatamente. Agora... Porque o FM não admitia isso, né? Não. É aquilo que a gente falou no começo, que o FM era coisa de hora certa, papapá, né? Aquela coisa, né? Aí, de repente, os caras tagarelas, né? Eles vieram comunicando, tal, falando meio, né? E começou, assim, mexer também na carteira dos proprietários, né? Naturalmente, né? Só profissional capacitado, custava um pouquinho mais caro. E aí, para não inflacionar o mercado, os caras começaram a Rádio Globo, principalmente, né? A Globo FM. Eu lembro que, enquanto a Rádio Cidade botava o Fernando... Porque o Fernando Mansur ele tinha algumas peculiaridades. Além dele ter uma seda na voz... Demais. A facilidade dele comunicar, ele tinha uma alegria que era natural, assim, na voz. Não era forçada, né? E ele falava fácil, porque era um cara culto, né? Falava fácil demais. Ele cativava muito a audiência, né? O Eládio Sandoval já com o estilo dele, aquele estilo... Ele é goiano, inclusive, né? Exatamente. Goiano, Napolino. Napolino. E você via os outros correndo, seguindo ali naquela trilha, né? Seguindo mais ou menos o rumo. E a audiência era lá em cima, porque era diferente, né? Era uma novidade. E aí o que aconteceu?
aqueles caras, zoiudo, né, que é empresário lá da Globo, falou assim, não, esses caras estão gastando muito tempo para falar blá blá blá. Vamos botar na Rádio Globo aí o seguinte, Globo ligou é sucesso, entendeu? Chega de papo furado. Eles tinham até um comercial na televisão, não sei se você lembra desse comercial. Os caras, aparecem os caras no estúdio, a menina, o cara, entendeu? Aí o cara já pega o prato lá, já roda aí, sucesso, Steve Wonder e tal. A menina fala, essa é muito legal, primeiro lugar nas paradas, não sei. Aí os caras quebram a parede com o Jeep, vamos parar com esse papo furado e tocar uma música aí pra nós. Aí vai, entendeu? Globo, entendeu? Só sucesso e tal, aquele trem. E isso aí deu uma mexida no mercado, né? Isso era uma crítica ao estilo Rádio Cidade, né? Exatamente. Que era comunicativo. Que era comunicativo. O cara, às vezes, ele gastava ali, vamos botar ali, 30 segundos, né? Porque conversava locutor com locutor, né? Tinha aquela coisa da passagem ali, isso, né? Tinha passagem. E uns até combinavam, outros não combinavam, e saía até uma coisa interessante de vez em quando. Era muito legal, cara. Então, assim, foi um momento que os locutores que estavam chegando pegaram aquele veio dos locutores padrão, que eram os monstros do rádio, né? Do AM, né? Do AM, né? Eliakim Araújo, aí, que é os caras, por exemplo... Márcio Seixas. Brincadeira, né? Linda narrador, assim, versão né, cara? brasileira, dublador. Herbert Richards. O Márcio... Eles estão aposentados, né? Hoje eles estão... Acho que o Márcio tem até um... Faz uma coisinha ou outra, faz uma gravaçãozinha aqui, outra ali. Conta uma história. Mas eu achava que, assim, foi uma época que o mercado gerou, né, um time de comunicadores muito interessante, que hoje, depois com o tempo, a gente percebeu que deu uma queda na qualidade devido até, acho que, alguns empresários, né? Porque uma das coisas que a gente sente no rádio, Paulo, acho que você deve sentir isso também, é que quando você, por exemplo, você trabalha com esporte, quando você sabe que tem um cara que dirige um time, que foi jogador, ou então que um cara que ele é do esporte desde pequenininho, saca tudo de esporte, é uma pegada. Quando é um paraquedista, o cara era amigo de não sei quem, entrou, então era um político. Não é assim? E rádio não é diferente, né? A gente vê que muitos dos empresários, donos de emissoras, eram esses caras amigos de político, amigos de não sei quem, e não tinha essa visão, né, da comunicação, porque eu penso assim, hoje a gente tem aqui o podcast. O rádio podia ter entrado nessa veia, entendeu? Com certeza. Com certeza. E adiantado, inclusive, esse lado aí. Você sabe que eu contei essa história aqui certa vez? Esse formato de podcast começou com um amante do rádio, na Noruega. Ele falou, cara, tá muito ruim esse rádio. Tal. É muito melhor bate-papo, mesa de bar, mesa de boteco, sei lá. Né? Sofá da sua casa, né? Na varanda, sei lá. É melhor esse bate-papo. Um cara que gostava de rádio. E viralizou, né? E o que acontece? Quando você percebe que aí já entra, eu acho que entra um outro lado, questão cultural, né? Nossa. Porque não dá para você ir para o microfone... Não é para qualquer um, né? Não é? Não é para qualquer um. E começar a soprar um vento estranho, né? Não dá. Não dá. É que antes, tem uma coisa, eu queria até te perguntar, eu me lembro que naquele tempo lá, nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, uma das exigências para se trabalhar numa rádio era, primeiro, no FM você tinha que ter o mínimo de noção do inglês. Isso. O mínimo. Basicão no mínimo. E você tinha que ter uma boa voz também. Impressionante, né? Hoje não precisa mais, né? Você tinha que ter uma voz razoável. Sim. Né? Se possível, grave. Se possível. Mas uma boa voz, uma boa dicção, não é? E o mínimo de conhecimento possível, conhecimento geral, mínimo, não é? Cara, hoje, infelizmente, como diz o Herbert Viana, assaltaram a gramática. Né? Hoje qualquer um fala, cara. Isso aí... Lamentavelmente, né? Isso aí é algo que você percebe assim, está diretamente ligada ou ligado
aquilo que muitas pessoas não gostam, que é participar do processo político no país. Tá entendendo? Exatamente. Por quê? Porque as políticas públicas, né, da área de educação, tá tudo aí ligado. Você pega, por exemplo, essa geração Paulo Freire aí, pelo amor de Deus. Esses caras, esses estudiosos, Vygotsky, você pega aí Jean Piaget, Paulo Freire, que criaram essa ideia de construtivismo. Você sabe que o construtivismo, ele dá a ideia de que quem faz o conhecimento é o aluno. Exatamente. Entendeu? É o aluno que chega e fala assim, ó, tio, aqui, ó, do meu jeito aqui. Você sabe que eu coloquei um filho meu, eu coloquei um filho meu no comecinho da vida escolar dele, prézinho, né, antigamente falava, né? Eu coloquei ele numa escola construtivista. Aí, ó. Cara, ele teve uma dificuldade no decorrer da vida dele. Hoje não, hoje ele é culto, publicitário, o cara cresceu, fala bem e tal. Mas ele teve muita dificuldade por causa do construtivismo, que inclusive inventou, essa geração que você cita aí de Paulo Freire, inventou o tal do politicamente correto, né? Que é uma praga, né? Pois é. É uma praga. É uma erva daninha. Principalmente para comunicação, né, Evandro? Porque eu me lembro, eu era garoto, eu lembro do meu pai falar do futebol, e ele falava, ó, Pelé joga demais, aquele negão. Se falar aquele negão hoje, eles mandam prender você. Né? Politicamente correto. Né? Hoje você não pode falar mais que o diamante é negro, você não pode falar tá muito policiado, né? Você não pode falar que o queijo é fresco, você não pode mais, o que é que você fala? Você não pode falar que o sambista do Rio de Janeiro é o neguinho da Beija-Flor, você tem que falar o afrodescendente da Beija-Flor. Como é que faz? Entendeu? Como é que faz para mudar o nome? Não. Então assim, ficou muito chato tudo, né? Ficou. E outra coisa, sabe o que acontece? Você não vai acreditar. Eu estava vendo. Eu não sou muito de futebol, não, mas eu gosto de ver quando o jogo é bom. Porque eu gosto de ver o esquema tático e as armações de jogadas, entendeu? Sim. Que é de inteligência, aquele negócio. De rapidez, eu gosto de ver aquilo. Aí estava vendo São Paulo e Palmeiras. Aí o Kleber Machado me fala: olha, ele machucou, acho que ele vai ter que fazer um curativo. Aí ele falou curativo umas 3 vezes. Aí o comentarista falou assim: olha, acho que vai precisar desse curativo mesmo, porque nesse ponto aí, se ele não colocar, não fizer um curativo, pode piorar, sabe? Curativo. Eu escrevi para ele na página dele, no Facebook, falei: jornalista. Você não ficou corado de vergonha, não? Eu mandei para ele, sabe, um alô, falei: jornalista, pega mal. Curativo não existe, né? Vamos arrumar o curativo direitinho aí e botar um curativo nesse negócio, né? Evandro, você sabe que a gente fica... nós que fizemos parte daquela geração, nos tornamos pessoas muito chatas para essa geração. Eu creio que... Porque a gente fica corrigindo toda hora, a gente fica... Não, mas eu creio, sabe o que é? Não é que a gente é o dono da bola, nem que a gente virou mestre na comunicação. Não, a gente erra também. Claro. Só que tem certas coisas que são muito básicas para você vender o peixe errado. Fica muito gritante, entendeu? Algumas coisas você fica até em dúvida. Prêmio Nobel é prêmio Nobel, entendeu? É paroxítono ou é oxítono, né? Agora, cara, tem certas coisas que... Quando você vê, por exemplo, a primeira-dama falar, igual ela fala... não dá. Problema. Não dá. Aí não dá. E aquele negócio, sabe o que acontece? Você sabe que a comunicação, principalmente na internet, ela é abreviada. E os caras, além de escreverem errado, onde tem que botar C, eles colocam S, e aí vai. Nossa. Acaba que todo mundo lendo aquilo o tempo todo, acha que é certo na cabeça. Exatamente. Aí... Bom, agora você imagina essa geração, né, que tá vindo aí, né? As crianças. Como é que elas vão escrever? Como é que elas vão falar, né? É impressionante isso. Isso aí é um negócio para a gente meditar mesmo. Porque a comunicação eu vejo assim, né? É fundamental que você tenha conteúdo. Por que a gente perdeu qualidade no conteúdo das emissoras, de rádio, TV, programas e tudo mais? Por causa disso. Exatamente. Uma comunicação pobre. Entendeu? Falta de conteúdo rico. Coisa boa. Muito pobre. Você pega a música tinha poesia, tinha melodia. Né? Aí tem um outro detalhe, né? Hoje o
professor está ensinando errado. É. Você vê professor de universidade, né, falando errado, muitas das vezes. Que das vezes? Não existe isso, né? Eu assisto o jornal... tem muitos erros aí, né? Eu gosto de assistir o jornal não sei se você já assistiu, da Oeste, Revista Oeste. Sim. Oeste Sem Filtro. Que espetacular. Tem lá, né? Tem Augusto Nunes lá, tem a Paula Leal. Tal, você assinou ou não? Não assinei ainda. Vamos assinar. Uma boa sugestão. É legal, porque tá um incentivo, né? Que eles fazem um trabalho muito legal. Mas aí você vê os próprios comentaristas, cara, escorregando, por exemplo, no verbo haver, entendeu? A Paula Leal, ela apresenta o programa, eu já mandei um e-mail para ela, porque você imagina, você tem 100 mil ouvintes, vamos supor, eles têm mais, porque tem rádio, TV e a internet. Então você não tem a dimensão, você imagina mais ou menos, mas tudo bem. Aí você abre o programa. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Como seja bem-vindo? Está falando só para um cara? Só para homem? Não seria sejam bem-vindos, ou então bem-vindos, né? Ao programa, né? O S Sem Filtro, que começa agora. Todo dia. Né? Eu já mandei um texto lá, eles não corrigiram. Outra coisa que ela fala, ela tem vício de linguagem. São 7 horas e 2 minutinhos. São 7 horas em ponto. Não existe hora em ponto. Não tem, impossível, né? Entendeu? Até minutinhos. Minutinhos aí você sabe que é um preciosismo. Não, a pessoa quer... Tem erros absurdos, não é? Né? Tipo... É isso que eu falo para você, é muito básico para você errar para uma multidão. Maiores informações, não tem maiores. Informação não é maior ou menor. Pô. Não é? Mais informações, né? É ruim, cara, sabe? Porque a gente vai vendo isso daí, pegar uma trilha que parece que está todo mundo falando assim, não, legal, ó, vamos nessa, é aqui por aqui. Aí você fala, bom, não dá. Não dá, não. Meu amigo, nós estamos conversando, amigo, amiga, você que está aí, com Evandro Brant, comunicador, cara do rádio, da televisão, está contando um pouquinho sobre suas experiências, né? Nos veículos de comunicação os quais ele passou. Evandro, como é que começou esse barato de comunicação na sua vida? Diz que todo mundo tem uma história para contar, né? Eu contei aqui certa vez que eu comecei com 5 anos de idade, eu vi o meu pai ali com um radinho de pilha e falava, nossa, eu quero ficar dentro dessa caixinha um dia, né? Não, é incrível. Impressionante, parece que a comunicação nasce na veia, né? Como é que nasceu o Evandro Gomes? O Evandro Gomes é o do futebol. Trabalhamos juntos, assim, na mesma emissora. Um abraço, Evandro. Abraço, Evandro Gomes. Um abraço para você. Como é que nasceu o Evandro Brant, comunicador? Olha, você fala que tá na veia, assim, eu acho que eu peguei o atalho, sabe? Assim, me parece assim que... Eu tenho uma irmã, que ela é jornalista, a Lia. Ô Lia, um beijo para você. A Lia é muito competente. Ela é formada em arte dramática, entendeu? Ela mora lá em Guarapari. E ela me ajudou muito quando eu estava caminhando para o rádio. E foi assim, quando eu era pequenininho, aquele preguinho... Pequenininho quantos anos? Pequenininho ali, para 5, 6 anos, 6 anos. Sim, menino, total. Né, a criancinha ali. O primeiro contato que eu tive com o microfone. Quer dizer, jamais imaginava, né? Eu não imaginava com aquela idade, né? Nessa idade, você estaria jogando finca, alguma coisa assim, brincando de bets, bolinha de gude, alguma coisa, fazendo boizinho com manga, né? Carrinho de lata de óleo. Naquela época era isso aí. Então, um belo dia, eu saí de casa, assim, meio que, sabe, de ladinho, um espacinho pequeno e tal. Aí peguei a rua, abri o portão, peguei a rua e olhei para um lado, olhei para o outro. Estava bom de caminhar, continuei caminhando. Virei a esquina e fui parar numa padaria, rapaz. Padaria? Numa padaria. Aí chegou um senhor... Isso em qual cidade, Evandro? Lá em BH. BH? Belo Horizonte. Lá no Barreiro, no bairro do Barreiro. Não, na verdade, não era, Barreiro foi depois, né? Era no Prado, lá em BH. E aí chegou um senhor para mim e falou assim, garoto, cadê seu pai e sua mãe? Eu falei, tá lá em casa. Aí falou, onde você mora? Eu falei, não sei.
Se perdeu? Não, eu vi que eu estava perdido. Eu não tinha noção, não. Caramba. Eu olhei para a rua, assim, eu olhei para o outro lado, assim. 5 anos, né, cara? 5, 6 anos, né? Eu não guardei, não. Caramba. E aí ele falou, tá perdido então aqui, ó. Então, vamos chamar uma viatura e tal. Porque a minha mãe sempre ouvia a Rádio Itatiaia direto, a manhã inteira, fazendo as coisas, né, em casa, né, aquela coisa. Então isso lá pelos anos 60, né? Foi, exatamente. A Rádio Itatiaia naquela época já tinha audiência em BH? Rapaz. Que até hoje tem, né? Era Itatiaia. É conhecida como a Rádio de Minas. Exatamente, né? A Rádio de Minas. A gente lembra até, a gente falou outro dia do Zelino, né? Zelino Souza Barros. Isso. Né? Quem não lembra do Zelino? Comunicador, uma figura sensacional. Então, o que aconteceu? Botaram na viatura, eles me perguntaram, né, onde é que era a minha casa. Eu falei, não sei. Não, você não lembra, você não recorda? E eu não recordava as ruas. Aí eu falei, não, minha mãe ouve a Rádio Itatiaia, ela deve estar anunciando lá. Assim, que coisa, você se lembrou que a sua mãe, em casa, ouvia a Rádio Itatiaia? Ouvia a Rádio, o programa era... Eu não lembro exatamente o nome do programa, era não sei o que, Show da Manhã, algo parecido assim, uma coisa assim. Mas era um programa que ele era bem abrangente. Ele falava para dona de casa, né, que é negócio. Ele dava recado tinha os boletins que dava de polícia, falava de polícia, caso de rua, das pessoas, enfim, ajuda social, aquele negócio. E tinha um quadro lá que era o Perdidos, né, que achados, aquele trem e tal. E eles me levaram para a Rádio Itatiaia. Rapaz, você foi parar na Rádio Itatiaia. Aí chegou a polícia e me largou lá. 5 anos de idade, rapaz. Me largou lá. Menino sumido, menino perdido. Entregou lá pro produtor lá. Ele falou, não, vem cá, rapaz, vem cá. Vamos lá pro estúdio. Aí chegou no estúdio, sentei no estúdio, vendo aquele pessoal, né, trabalhando, aqueles microfones e tal, o cara falando, aí aquelas vinhetas. Aí o rapaz, eu sentei do lado assim, ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, você tá perdido? Eu falei, mais ou menos. Menininho novinho, né? E aí ele falou, dá um bom dia aí. Aí eu dei, bom dia. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, mãe. Muito bom. Aí, quando eu fiz isso, o telefone tocou, rapaz, sabe, imediatamente. Quem era? Minha mãe. Sua mãe? Falou, esse menino que tá aí, meu filho, tá perdido. Ela era ouvinte da Itatiaia mesmo, né? Pensou? Então, assim, o primeiro contato que eu tive com o rádio foi ali, com o microfone, né? Então, eu jamais imaginava. Cara, mas eu acho que a sacada desse lance aí maravilhosa é o fato de você, tão novinho, lembrar do nome da rádio, né? Isso é que era interessante, né? Exatamente. É porque ela ficava ligada, né? Era todo santo dia. Ela já levantava cedo para fazer o café ali, era 5 horas da manhã. Você vê que o rádio era uma companhia, né? Total. O rádio tinha essa coisa de companhia, de companheiro, né? É. Companheiro da dona de casa, o companheiro, tempo todo. Né? Do bicicleteiro. Do taxista na época, né? Não tinha para onde, né? Tinha que ter um radinho. Do cara do torcedor, então, nem se fala, né? É verdade, Eu lembro que no Mineirão, os caras diziam com uns radião assim, ó. Rádio Itatiaia, Vilibaldo Alves. Adivinha! É uma coisa legal, né? Assim, um negócio emocionante. Então, assim, o tempo passou, a gente... É aquela história, né? O tempo passa, a gente cresce, mas nunca se esquece, né? Que todo tempo é tempo de se lembrar. Então, eu comecei, sabe, a olhar para a minha vida, né? E buscar um rumo. Estudei, né? Fui fazer o ensino médio e tal, aquela coisa. Os anos passaram. E aí, quando... Você esqueceu desse episódio da rádio, né? Foi crescendo. Verdade, eu esqueci. Sua mãe foi lá, te buscou e tal. Eu esqueci. Exatamente. Mas muito eles colocaram minha mãe, inclusive, para agradecer, cara. Sabe? No telefone. Sim. Ela agradeceu no telefone e tal. E saiu a voz dela, né? Aí você foi crescendo, tal, adolescente. E aí essa história praticamente ficou apagada do rádio, né? Eu só fui mesmo ter uma memória assim disso depois de muito tempo e eu nunca tinha contado isso. Aliás, eu nunca contei essa história. Que legal. Eu nunca contei essa história. E eu até comentei com minha irmã, essa que eu mencionei para o seu nome dela, a Lia, sobre isso, se ela lembrava. Eu perguntei se ela lembrava do Zelina, ela falou, demais e tal.
E aí o tempo passou, quer dizer, eu trabalhei em banca de revista. Tinha muitas bancas, né? Eu era aquele cara que... O dono era meu vizinho. E ele trabalhava com outra coisa. Aí eu falei, Evandro, você vai ficar para mim lá, entendeu? Vai receber os jornais e um dia da semana você vai buscar a revista Manchete, a Cruzeiro. E era assim. Que legal. Eu ia buscar a revista e ficava na banca ali, entendeu? Comecei com essa coisa. Depois passei para uma livraria. Fui trabalhar numa livraria. Olha, você vê, sempre com a letra, né? Sempre com a comunicação. Sim. Ali, essa coisa foi interessante. E trabalhei um bom tempo, sabe? Nessa livraria de livros novos e usados, lá na Livraria Ouvidor, em Belo Horizonte. Cheguei a ser o gerentão lá da loja e tal, sabe? Pegava livro, trocava com os caras, a loja lotada, né? E tive a oportunidade de conhecer muitos escritores, né? Porque chegavam os intelectuais lá, né? Aqueles caras. Você leu muito, né? E aí você tinha que pelo menos pegar a orelha ali e dar uma, sabe? Você saber o que você ia comentar pro cara. Então, o cara chegava lá e pedia por exemplo, você tem aí os protocolos dos sábios de Sião? Eu já sabia que era um livro esgotado, entendeu? Era uma raridade. Quem tinha, primeiro, vendia caro. E é um livro que não editaram, né? Assim. E tinha outros, né? Algumas relíquias e tal. E aí passou o tempo, eu fui, como se diz, né? Tentando manter nessa linha de trabalho. Larguei essa coisa de livraria, fui fazer o ensino médio, estudei, né? Fiz alguns cursos, curso técnico, essa coisa, até na área de trabalhar com madeira, artesanato, madeira, entendeu? Aí depois peguei viajar, olha só, eu tinha um amigo que era músico, compositor, Cocão, e a gente pegou estrada, cara. E eu achava bom, né? Pegar estrada, tocar em festival. A gente tocava. Sabe? Tinha muito isso na época, né? Não, teve um festival que nós participamos, que era 60, né? o festival da Serra Verde, isso foi nos anos 70 já. Nos anos 76, mais ou menos. O festival de Serra Verde era um festival enorme. Só para você ter uma ideia, tinha 2 palcos enormes, era uma fazenda. Tinha a fazenda, e você chegava na fazenda, era um escampado assim, enorme de grama, tudo verde. No final, eram 2 montanhas enormes, sabe? Então, era um visual muito lindo. E eles montavam os palcos lá no fundo, sabe? Então, tinha, para você ter uma ideia, Rita Lee, Mutantes, Sai Guarabira, Novos Baianos, Beto Guedes. Caramba! Tinha uma galera enorme, entendeu? Clube da Esquina estava ali. Exatamente. Já, né? Surgindo ali nessa época, né? Os Borges, entendeu? E a gente participava, cara. Eu participava lá como candidato, música e tal, entende? Aí rodei um pouco. Aí depois é que quando eu fui para Brasília, então eu encontrei a minha irmã, essa é minha irmã, ela era coordenadora de produção da Globo, na época do governo Sarney, né? E ela virou para mim e falou, por que você não tenta fazer locução? Aí eu pensava comigo, mas como assim? Ela falou, não, você tem voz, dá para você tentar, faz um teste aí numa rádio e tal. E ela me deu uns exercícios de trava-língua. Dicção. Para você melhorar a dicção, né? E eu pegava aqueles gravadorzão de, né? Apertar 3 teclas e botava ali. Play records. Exatamente. Play record e mandava, né? Pertinho ali. Eu queria ouvir minha voz grave e tal, né? E saía aquela coisa de lata, velha, né? Assim. E eu não esqueço, cara. Mais ou menos assim. Bela baiana, boneca de bronze, bailava brejeiro, um burlesco bendengue da Bahia, no barraco do Babalaô, que borborinha depressa, disciplinados e decididos, os 10 dedos da datilógrafa dinâmica que decifra os documentos na oficina. Quem com ferro ferra e com ferro morre. Forjam frente a frente, afronte o ferreiro Felisberto, Felizardo e seu filho Frederico Furtado, farto de fazer força. E aí você não acaba. Que barato, cara. Isso aí é trava-língua, é? Trava-língua. Sensacional, cara. Sensacional. E eu ficava ali, rapaz. E aí, ela arrumou um cara. Gostei. Ela arrumou um cara lá na Rádio Planalto, um amigo, não é um amigo dela, um conhecido. Rádio Planalto, Brasília. Brasília. Exatamente. Aí chegou lá, o cara. Ela falou assim: ele vai marcar o dia, então você vai lá. E eu fui lá, né? Fazer um teste. Fazer um teste. Eu achei que eu já tinha feito um teste aqui na Rádio Araguaia, quando a Rádio Araguaia era na Goiás.
Era o Wesley Vasquez, o Peninha também já estava lá, né? Nós estamos falando de 1978, 79. Justamente. Não é? Para quase 80 ali, exatamente. Exatamente. E aí, era o Humberto que trabalhava, o Zé Humberto. Zé Humberto, não era Humberto a idade, era Zé Humberto. Zé Humberto. Era o Juvencio Alarcon, tudo de Umas, né? Era de Umas. Principado de Inhumas. Tinha o Leal estava nessa época, não? Não, ele não estava. Antônio Leal não, né? Não estava não. Tinha o Zedson, tinha uma voz dessa grossura. Linda né? a voz do Zedson. A voz do Zedson. Maravilhosa. Apresentava o Clube da Esquina, né? Sim. Que era maravilhoso aos sábados, tinha lá só Beatles. Então, assim, ele me deu um teste para fazer, e aí eu fiz o teste e ele falou assim, Evandro, o seu inglês não tá legal, cara. O seu inglês tá muito michuruco. Melhora o inglês aí, que acho que você tem voz, você tem a sua dicção é boa e tal. Melhora aí que vai dar. Aí eu saí e fui para Brasília. Aí fiquei treinando, né? Treinando, rapaz. Eu gravava comercial e achava que já estava legal. Né? Falando, agora acho que vai rolar. Cheguei no cara lá da Rádio Planalto. E aí, tranquilo? Ele falou, você que é o irmão da Lia? Eu falei, sim. Não falou, vai fazer um teste, né? Então vamos lá. Aí me deu um boletim de notícia, aquele de 4 linhas, né, que você lê. Sim. Né? O governo anuncia aqui, lá, aquele trem. E me deu um outro 15 segundos para fazer um comercialzinho de um restaurante. Eu tinha que ouvir o comercial e imitar. Esse era o teste? Era o teste. 2 coisinhas para fazer. E eu lembro direitinho que eu quis fazer primeiro o comercial. Porque eu falei, acho que eu vou imitar esse cara aí bem. E aí, ele falou, Batata, solta lá a fita. Tá gravando, filho. Aí eu... Primeiro do restaurante. O cara soltou a mesma música. Ele soltou a mesma música. Aí eu fui em cima. Falava assim, Restaurante Hollywood. Comidas finas, pratos variados. Taguatinga, lote 15. Aí eu falei, pô, eu matei a pau. Aí ele falou assim, agora lê o boletim. Aí eu li o boletim. O governo anuncia aqui, sabe que é estranho? Falei, pô, acho que eu tô no ritmo legal. Aí saí. Ele falou, vamos ouvir. Falei, Batata, roda aí. Rodou. Aí ele olhou com aquele olhar 43 para mim assim e falou, e aí, o que você achou? Eu falei, não, eu queria ouvir sua opinião. Ele falou, uma merda. Desse jeito, rapaz. Sério, uma bosta. Mas foi com uma boca cheia. O bicho, ruim pra caramba, velho. Que isso? Cara, você tem voz, mas isso aqui muito ruim, velho. Você tem que treinar, cara. Olha o nível de exigência da época, entendendo? Né? Pois é. Aí eu pensei comigo, pô, esse cara um dia vai chamar para trabalhar aqui, eu não vou nem querer. Aquele mexeu contigo, né? Muito. Né? Nossa, foi um balde de água fria, mas assim, me deu um ânimo, sabe? Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Tava ali com meus 22, né? 22 anos, né? Mais ou menos. Foi uma época que é uma idade assim que a pessoa tem necessidade de afirmação, né? Demais. De ser empurrado, né? Vamos lá, vamos tal. E você recebeu essa... Exatamente. Aí... Você tapa na cara, né? Aí minha irmã me ligou, Evandro, e aí, o que deu? O que ele falou? Como é que foi? M. Aí eu falei. Ela falou, mentira. Eu falei, exatamente. Ela falou, não, então treina, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu peguei, sabe? Comecei a gravar aqueles caras de FM mesmo, sabe? Falei, vou gravar os caras de FM. E ouvi. Aí voltei para Goiânia. Aí encontrei o Wesley. Ele falou, e aí? O que você acha? Vamos fazer um teste lá? Tô precisando de um cara lá, cara. Aí eu falei, vamos fazer. Aí fiz o teste. Falei, pô, cara, você melhorou demais seu inglês, cara. Tá bom demais. Vamos botar você aqui. Vamos começar aí, trabalhar aí. E aí eu comecei. Isso, Araguaia FM. Na Avenida Goiás. 97,1. Aí logo subiu, né? Foi pra Serrinha. E ainda era aquela rádio, né? Você ouviu Chico Buarque e Milton Nascimento, entendeu? Aquela herança do rádio FM antigo, né? Mais de consultório médico, de Exatamente. Consultório odontológico. Não tinha nada, nenhuma firula, entendeu? E o Zedson era assim. E foi aí, Maria Bethânia. Linda a voz, né? Então, assim... Essa explosão da comunicação do FM mais livre foi em 80, né? 81, né? Foi de 80 para frente, exatamente. A partir daí a Rádio Araguaia começou a usar essa linguagem nova, não? Quando
Porque o Peninha, que era o cara que ficava, né, antenado ali na... Jonas Pires, o Jonas Peninha. Pires. Peninha, beijo seu coração. Eu acho assim que ele ficava antenado, o Wesley também, nos lançamentos, nas novidades. É bom lembrar que era disco vinil, né, Ivan? Era vinil, bolachão. E a gente botava naquelas radiolas grandes. Exatamente. E aí ele viu, cara, que o que estava fervilhando no momento era essa comunicação solta, né? Da Rádio Cidade, da Rádio Antena 1, logo veio depois a Antena 1, né? E os locutores tinham que se soltar. Aí é que eu falei para você, aí entrou a hora da criatividade, do conteúdo, de cada um mostrar uma personalidade, né, o seu jeitão de comunicar e tal, tal, tal. E foi onde, na época, quando subiu para a Serrinha, tinha uma senhora, você lembra, produtora, chamava Magda. Demais. Magda Santos? Magda Santos? Sim. A Magda Santos chegou para mim e falou assim... Era da TV, né? Era da TV. Ela mexia com produção de programa infantil. TV Anhanguera. E aí, ela me chamou. Ela falou assim, olha, eu vi você e tal, vi você numa reportagem do jornal, na página do Paulo Berings. Eu achei que você dá bem na televisão, sabe? Aí começou... Mas, rapaz, o ciúme é muito grande da galera, sabe? Ixi, ciúme. Na época, você botar um radialista na televisão, meu Deus, era a morte dos jornalistas, rapaz. Era um negócio, era isso que os caras queriam morrer. Até hoje. Ainda tem isso, até hoje. Até hoje, né? Mas hoje é menos um pouco, mas ainda existe mesmo. Mas assim, aí foi, sabe? Eu engatei no horário, o Peninha fez uma reformulação, né? Uma mudança nos horários. Aí logo depois veio a Celiverre, né, que também era uma comunicadora. Sim, né, aí mais um pouquinho para frente. Mais para frente, né? Eu recebi um convite para trabalhar na 98, em BH, foi quando eu então, entendeu? Foi embora. O Zancar ligou pro Peninha, que era amigo do Peninha, e o Peninha falou, não, tem aqui um cara aqui para te atender aí. Aí me chamou, falou, mano, você que é de BH, cara, se você quiser ir e tal, entendeu? Então essas coisas... Cara, que legal. Né? Nessa época eu estava na Rádio Araguaia também, em 86, você já estava em Belo Horizonte. Mas eu me lembro de você anunciando a música Menina Veneno, do Rich, que na época estourou, né? Na época a música tocava assim o dia inteiro na rádio, né? E no Brasil inteiro, né? Depois a gente ficou sabendo que o Roberto Carlos ficou meio enciumado e tal, né? Aí o Rich, ele sumiu do pedaço, não apareceu mais. Ele estava quase abafando o Roberto. É bom que se diga que olha, gente, preste atenção, naquela época era proibido tocar Roberto Carlos no FM. Você acredita nisso? Era proibido tocar Roberto Carlos. Sertanejo, impossível, não é? Isso é tão real que quando me chamaram para inaugurar a Rádio Extra, não, a Rádio Terra, em Belo Horizonte, era exatamente um projeto do Sérgio, esqueci o sobrenome dele, que era o empresário do Roberto Carlos, era um projeto para ele criar uma rede de rádio. Rádio Terra seria a rádio do Roberto Carlos. Sim. Inclusive, quando nós inauguramos a rádio, quem inaugurou? Roberto Carlos. Ele sentou 6 horas, porque em Belo Horizonte tem uma tradição a seguinte, 6 horas da tarde, dá eco na cidade a Ave Maria. Todo mundo toca Ave Maria, seja instrumental, cantado, de Schubert, entendeu como é que é? Tem a Ave Maria, 6 horas da tarde. Então, todas as rádios, você ouve na avenida, os carros, só tem Ave Maria. Do AM ao FM. 6 horas o Roberto Carlos estava lá rezando a Ave Maria, inaugurando a rádio, entendeu? Então estava lá jogador do Atlético, estava lá cantores, entendeu? Uma galera enorme. Olha, para quem quer ouvir a Ave Maria com o Roberto Carlos, eu tenho a Ave Maria do Roberto Carlos guardada no site showdoradio.com.br. É uma peça raríssima, quase ninguém tem. Faz uma visitinha lá no showdoradio.com.br e pede Roberto Carlos Ave Maria, tá combinado? E o fato é o seguinte, que quando o Paulo Leite, que é irmão do Serginho Leite, lembra do Serginho Leite? Demais. A gente trabalhava, ele era o coordenador. Aí nós sentamos na mesa assim, igual tá aqui, ó, o Roberto aí, o Paulo aqui, eu aqui, o outro programador aqui. Aí ele falou, Roberto,
aqui é rádio rock. Nós vamos tocar tudo menos as suas músicas. Não vamos tocar nenhuma música sua. Caramba! Aí ele, pô, bicho, aí então, entendeu? Você que comanda aí. Tá? Então, assim, você entendeu? Essa é a tradição que você está falando aí, né? Que rolava. Ninguém tocava. Não tocava. Aí ele falou, vocês é que o cara não era programa... aceito, né? Ele falou, vocês é que entendem de programação, eu não entendo, bicho. Entendeu? E aí, ele sabia, né, que não ia. E aconteceu, cara, que... Você sabe por quê? Ele quis montar uma rede de rádio ali no vácuo da Rádio Cidade. Que dava dinheiro, né? Rede de rádio dava dinheiro. Mas como é que quando inflamou muito, aí ele percebeu que não foi legal, sabe? Aí ele abandonou. Ele largou de mão. Vendeu e só fez uma rádio. Aí depois é que surgiu essa Rádio Terra aqui de Goiânia. Evandro, quando é que tudo mudou no rádio? Quando é que mudou esse rádio bonito da comunicação, do locutor falando o inglês correto, ou pelo menos o português bonito, a dicção, a voz, a programação? Quando é que tudo isso mudou? Quando é que começaram a admitir, por exemplo, o Roberto Carlos no FM, o Chitãozinho Chororó, essa coisa, né, que virou o que virou, não é? Quando é que isso aconteceu exatamente? Eu entendo assim que essas mudanças elas são paulatinas, que elas seguem um ritmo. Quem dita, né, a linha de trabalho no mercado é o próprio mercado. Porque o que dá resultado é o que está na moda. E ele muitas das vezes não se preocupa com o conteúdo, a qualidade do conteúdo. Tanto é que você mencionou aí no início da nossa conversa que locutor no início, no começo de carreira, ele tinha que ter uma boa voz, uma boa dicção, falar bem e tal, ter conhecimento, né? E depois, com o tempo, eles estavam colocando gente que nem voz tinha e falava de qualquer jeito, né? Que a ideia de muitos produtores, por exemplo, cara de agência que busca fazer o merchandising do cliente, né? Ele pensava assim, não, tem que ser, vamos sair dessa plataforma 3x4, quadradona, né, antiga, daquela voz impostada e tal, para uma coisa mais natural. Até aí tudo bem. Só que você empobrecer o conteúdo e jogar qualquer coisa no ar... E qualquer um, aí, entendeu? Por que isso pegou? Pegou que eles forçaram essa barra. Primeiro, mais barato. Você não precisa pagar grandes figuras. Na televisão, principalmente. Você bota o cara lá, o carinha do colégio. Você bota o dono, ele pega um celular, ele mesmo faz o negócio, entendeu? Não. A parada, e ele faz do jeito que ele quiser. Não é assim? Então, assim... E a qualidade foi para o espaço aí, né? A qualidade, ela ficou em terceiro ou em último plano, né? Então, eles não se preocuparam com isso. Isso tanto é verdade que você faz uma passagem hoje na área, assim, nas artes dramáticas, na arte de uma forma geral, no jornalismo e na comunicação do rádio, você vai ver que o que tem de gente aí, sabe, paraquedista falando coisas que você não acredita. Demais, né? Demais. Então, assim, foi perdendo essa qualidade. E os caras que estavam saindo da academia, saindo com a qualidade baixa, porque o índice de analfabetismo acadêmico, inclusive... Vamos dizer assim, hoje você tem, dentro do eleitorado, 70% que formam o eleitorado, você tem de gente analfabeto, semi-analfabeto e analfabeto funcional. Quem que é o analfabeto funcional? Aquele cara que sai da academia e não sabe interpretar um texto, entendeu? Ele lê, mas ele não entende. Isso é muito pesado, muito negativo, porque eu já vi jornalista sendo questionado o que estava escrito no centro da bandeira do Brasil, do Panteão. Não, o cara falou, é ordem e progresso. A menina falou, não. A jornalista falou, não tem nada a ver com ordem e progresso. Ela falou outra coisa lá que não tinha nada a ver com, entendeu? Ela falou. E ele falou, você tem certeza? Ela falou, tenho certeza. Sabe essa coisa? Despreparo, né? Eu já vi esses caras que fazem pesquisa, né, de podcast, na porta de colégio, tipo marista, perguntar assim, quanto é 20% de 10?
Com 20% de 10. 5. A outra 8. 50. Caramba. Quem foi Alves Cabral? Pedro Alves Cabral. O cara falou assim, cantor de funk? Não. Você entende? Parece bobagem. Sem nenhum conhecimento geral, que é o mínimo que se exigia, né? Parece bobagem. Parece uma coisa assim banal. Mas, cara, olha a gravidade do negócio. Agora, me responda o seguinte, Evandro. Evandro Brant. Estamos conversando com Evandro Brant, hein? Comunicador. Bom demais te receber, cara. Você não sabe, uma honra. Você não sabe o uma alegria. Quanto. Agora, você não se motiva hoje a voltar a comunicar, a usar um microfone de FM e, de repente, diante desse contexto todo aí de pobreza cultural, de tanto analfabeto funcional que temos hoje, você se anima a voltar para o FM, não? É assim, né, Paulo? A gente pensa, né, algumas vezes que... Mas é aquela história, uma andorinha só não faz verão, né? Porque a comunicação virou algo assim, né? Parte da sua, da sua vida, né? Eu até já troquei uma ideia com a Lia, minha irmã, que ela é jornalista, ela saca muito, ela tem uma visão muito legal das coisas, da gente criar alguma coisa assim, um podcast, mas não é simples, como a gente imagina. Não é mesmo. Não é simples. E muitas das vezes você, por falta desse espaço, você não consegue impor, assim, implementar e apresentar algo com a qualidade que você deseja, sabe? Com aquela qualidade que você fala, não, tem que ser nessa qualidade. Porque aí você entra como, assim, alguém que tem o que dizer. Veio oferecer uma fatia ali que vai... É que nem hoje, você tem o cara que... Ele faz uma seleção das músicas, dos flashbacks, que marcaram a música internacional, a música brasileira. Ele faz ali e coloca aquele playlist para quem deseja ouvir esse tipo de música, me acompanha. Entendeu? É uma ideia. Uma opção, Aí o cara que quer ouvir, que gosta de ouvir aquelas músicas que tem melodia, que tem ritmo legal, que marcou um momento na vida dele, ali, ou dela, ou da vida, né, do grupo dele, enfim, ele vai curtir aquilo ali. Agora, mais ou menos igual aquela época da Rádio Mundial à noite. Isso. Você ouvia aquelas vinhetas, Mundial. Mas eu tenho a impressão, Evandro, que agora é o momento ideal para você voltar a comunicar. Explico por quê. O rádio musical, a tendência é acabar. A tendência é essa. Sabe por quê? Você vai ouvir a música que você quer no Spotify, sabe? Ou em qualquer outro aplicativo de música que você escolhe, aleatório ou organizado, você ouve o que você quer. Esses dias eu perguntei para um motorista de aplicativo, me levando para a rádio, falou, olha, mas que música bacana, que rádio é essa? Ele falou, não é rádio não, é Spotify. Então, assim, você não vai concorrer nunca com um aplicativo de música. Então, eu penso que o rádio hoje tem que ser comunicação mesmo. Gente que tem história para contar. E você tem, né, cara? História para contar, você tem, tanto que você está aqui contando tanta história para gente. Eu quero tocar num outro assunto, além do rádio com você. Eu sei que você teve uma experiência com os Meninos de Deus, né? O que é Meninos de Deus? Quem foram os Meninos de Deus? Com qual idade que você conheceu esse grupo aí? Não sei se é grupo, se é... É uma seita. Se é seita, religião, o que é? É uma seita. Você tinha quantos anos quando você... Você lembra na época da contracultura hippie, né? Demais. Você lembra que teve... na época que tinha... Nos anos 70 ali... comecinho dos anos 70. Né? Você tinha ali Jimi Hendrix, Janis Joplin, você tinha aquela... Herança daquele festival, né? Famoso, né? Exatamente, que era o Woodstock. Exatamente, Woodstock. O festival de Woodstock. O festival de Woodstock era aquela ideia do cara que era de classe média lá nos Estados Unidos, que o classe média lá nos Estados Unidos é um rico aqui, né? E ele já estava cansado daquele modelo de vida. Então ele ia, deixava o cabelo crescer, vamos curtir uma. E eles entravam naquela de paz e amor, entendeu? Sexo e rock and roll, aquela onda lá. E naquela época da contracultura hippie, aquilo ali era uma forma
de protesto contra o sistema. Porque o sistema era muito aquele modelo do Pink Floyd, The Wall. Né? They don't need no education. Entendeu? Eles não precisam de educação. Aquela coisa de marchar, sabe? Que o sistema impunha. E eles estavam revoltados com uma série de coisas do sistema. Queriam liberdade, né? E buscaram aquela linha, né? Aquele caminho ali. Só que eu acho que o que resultou é que muita gente se perdeu, muitas crianças nasceram naquela época. Sexo à vontade. Então, né, muito menino nasceu e tinha um cara que chamava David Berg. David Berg. Esse David Berg era filho de um pastor batista nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele também estava cansado de ver aquelas pregações de 4 paredes. O cara de ternão, lá no púlpito, falando. E ele era um cara que ele deveria substituir o pai. Né? Assim que o pai jubilasse ou abandonasse, né, a chuteira ali, ou pendurasse o cajado, ele tinha que ir lá fazer o trabalho. E ele não quis. Ele preferiu pegar um violão e fazer uns panfletos. Desenhava uns panfletos. Ele arrumou um cara que desenhava muito bem. Um artista. O cara desenhava e ele fazia os textos. Né? Mas era inspirado no David Wilkerson? Ele falava o seguinte, que você sabe que a seita, normalmente, o fundador da seita, ele parte do princípio de que ele teve um sonho, entendeu? Deus falou comigo no sonho, entendeu? Uhum. Tem muito isso. Isso muito místico, né? Muito... Isso não, entendeu? Não tem nada a ver com a Bíblia. Uhum. Isso é muito... E a pessoa não sabe nada. Por exemplo, eu não sabia nada de Bíblia naquela época. Eu sabia nada. E aí aconteceu que ele começou a fazer umas historinhas com base no livro de Atos, que ele conhecia teologia. Ele sabia muito de teologia. Filho de pastor, né? Entendeu? E estudou. O cara estudou. E era respeitado na igreja. Então ele começou a fazer um trabalho no meio de quem? Desses jovens da contracultura hippie. Então ali ele levava a música e entregava os folhetinhos. Pra você ter uma ideia, tinha um folhetim que foi assim, vamos dizer, o que alcançou maior audiência, assim, né, maior publicação, número de publicações, chamava A Montanha. O que ele comparava à montanha? Ele falava que só os pioneiros escalavam montanhas, porque os comuns preferiam viver no vale. O vale era barulhento, enfumaçado, mas para escalar uma montanha era necessário fé, coragem, de fazer o que ninguém mais que está no vale queria fazer. Tinha preguiça. Essa é uma linguagem bem, digamos, evangélica, né? Não, porque eu estou te falando. Aí ele entrou com essa linguagem e ele falava, quando você escala a montanha e você chega no topo, você é o primeiro a ver o sol nascer e o último a ver ele se pôr. Sim. Entendeu? Sim. O silêncio da montanha faz você ouvir a voz de Deus. Aquilo batia na cabeça daqueles caras, rapaz. E o jeito dele lidar, porque era ele, a esposa dele, os filhos dele, os moleques bonitos pra caramba. O que ele fazia? Ele conseguia reunir esses jovens numa casa, em grupos. E ali eles passaram a morar juntos. Com base no livro de Atos 2, 44, 45, que diz lá, todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam seus bens e propriedades e distribuíam o produto entre todos à medida que cada um tinha necessidade. Ele pegou aquilo literalmente e falou assim, é assim que nós vamos viver. E aí, no primeiro momento, para quem não conhece, para quem está com sede de algo diferente, de amor de verdade, sinceridade, prática, né? Você entra, mas entra assim voando. Amor prático, né? Você entra voando. Porque, primeiro, você não via falsidade na cara deles. Você via muito amor. Foi daí que surgiu, então, os Meninos de Deus. Lá, The Children of God, né? Era uma seita, então. E quando é que o Evandro Brant... Não, aí o que aconteceu? Ah, tá. Você lembra quando o Caetano Veloso pegou, né,
foi exilado, né? Sim. Foi um casal de baianos também, junto na época, foi junto com eles, foi para lá. E eles pegaram esse movimento e eles entraram na família lá. Entendeu? Quando eles voltaram para o Brasil, eles já voltaram como membros da família para implantar o grupo aqui. Uhum. Então eles pioneiraram. Eles começaram na Bahia. Da Bahia passou para São Paulo para Rio, Belo Horizonte, atingiu o Brasil inteiro. E eu, numa dessa aí, em Belo Horizonte, eu fui conhecer uma família justamente no rock, no Festival de Rock do Serra Verde. Muita droga, muita loucura para a galera. Eles estavam lá. Tinha francês, tinha peruano, tinha brasileiro, tudo da família deles, acampados. Estamos falando de que ano? Isso em 76, mais ou menos. 76. 74. 74. É. Aí teve uma moça que era ela e o marido. Eles eram um casal francês. O marido falava português. Ela falava um portunhol. E ela cantava demais. Então ela pegava o violãozinho ali, entendeu? Acústico mesmo. E o cara sentava na roda e mandava umas letras lindas, francês e inglês e até português, algumas coisas. E o povo ficava encantado com a voz da mulher, o jeito dela falar, dócil pra caramba. Sabe, eles cativavam. E aí você queria conhecer. Numa dessa eu parei para ouvir, eu, mais o Cocão. Eles deram o endereço, vai visitar a gente. Aí nós fomos na casa. E lá eles eram uma galera. Umas 30 pessoas. Uhum. Entre crianças, casais e jovens e tal. Mas era uma alegria, rapaz, lá dentro. Então, assim, você era recebido com, sabe, com o maior carinho. Os caras faziam esquete lá dentro, cantavam, mostravam a história deles. Então, você ficava ali o dia inteiro. Aí você fala, pô, eu quero morar aqui, rapaz. Foi o que aconteceu comigo. E aconteceu com o Cocão. Eu quero morar aqui, rapaz. Isso aqui é lugar de paz, rapaz. Isso aqui é maravilhoso. E o que a sua mãe e o seu pai falavam? Pois na disso? época, a minha mãe, assim, ela até falou, olha, se você acha que é um caminho, né, que vai te enobrecer sua vida, que vai te dar suporte para sua fé, e espero que você não use droga lá dentro, que você, né? Eu falei, não, é isso aí mesmo, não tem droga não, e tal, tal, tal. Inclusive teve um episódio que eu achei muito interessante, assim, porque a questão da seita, eles trabalham com meias verdades, tá entendendo? Então, assim, a metade boa. Relativizavam, né? Entendeu? A metade, assim, você pode pegar que é coisa boa. Uhum. A outra metade pode ser que você não fique, sabe? Você vai, é sempre assim. Você vai entrar. E aí, eles pegaram um cara, ele chamava Roberto Maia, parece. Não, Maia não. Um nome assim, não sei se era Menezes, nome de batismo. E ele era da Federal. Ele estava lá porque você lembra do Flávio Cavalcante? Demais. Comunicador, né, da Rádio Tupi, né? Nossos comerciais. Da TV Tupi, por favor. Exatamente. O Flávio Cavalcante denunciou e falou que era tudo subversivo, os meninos de Deus. Só que ele estava falando mais para criar um clima sensacionalista e chamar a audiência, porque ele não tinha prova, entendeu? Ele não tinha nada concreto, não, assim, né? Para falar assim, não, tá aqui, ó. Tá. E ele falava que era uma seita que roubava as pessoas das famílias, tirava os jovens das famílias para perdê-los, né, naquele esquema. Então, por causa disso daí, entrou um federal lá dentro. E foi assim, eu quero morar aqui também, quero ser um de vocês e tal. Ninguém nunca desconfiou. E ele ficou lá um mês, cara, sabe? Aí nisso daí, porque lá era assim, ó, de explicar, o sistema lá era um sistema de disciplina quase que de exército. Você levantava às 5h45, você tinha 15 minutos para fazer a sua higiene pessoal, entendeu? Você tinha mais 15 minutos para você fazer um devocional, você tinha mais 15 minutos, aí já dava 5h30, 6h30. 15 para 5, era 15 para 6, dava 6h30. Quando era 7 horas, você tinha que estar sentado na mesa, porque já tinha alguns voluntários que já foram fazer o café, serviram o café. Antes de você tomar o café,
você tinha que escolher 2 ou 3 versículos para você memorizar naquele dia. Versículos bíblicos. Bíblicos. Tinha na parede uma lista. Você decorou muito versículo, então, né? Muito. O que me ajudou demais. Me ajudou demais. E aí, o que aconteceu? Mais na frente. Aí vinha 2, 3 violões, cantava lá uma oração de São Francisco, eles cantavam as músicas, eles faziam músicas muito interessantes. E o pessoal muito alegre, aquele clima alegre, a gente orava, tomava o café, aí já tinha os voluntários para lavar a louça e o pessoal que distribuía as correspondências, as cartinhas que falavam, já saía em duplas para ir para a rua, de manhã cedo. E no almoço era esse ritmo. Então tudo era um voluntário, ninguém, sabe, voluntário para lavar a fralda das crianças, parecia 4, 5. E geralmente na casa tinha muitos quartos, tem que ter, né? Tinha média de... Eram casas grandes e tinha média de 6 quartos, 4 a 6 quartos, entendeu? Quando tinha menos quartos, tinha 4, 5 beliches num quarto só, entendeu? Mas eles iam adaptando, né? E aí esse cara, num belo dia, num fim de semana, num domingo, eles faziam muito esquete. E o policial federal lá no meio? Lá no meio. E ele acompanhava, e todo mundo trazia ele como irmão. Ninguém imaginava, entendeu? Ele saía junto também, distribuía os panfletos, tudo. Ele queria pegar droga, ele queria pegar esquema, sexo com criança, ele queria pegar isso aí. E aconteceu que isso por causa da denúncia do Flávio Cavalcante. E estava rolando uma denúncia dessa no rádio também, entendeu? Replicaram, né, no rádio, e, enfim, botaram isso aí para reverberar aí. E aconteceu que as crianças, lá tinha um menino que chamava Mateus, filho de um casal, o rapaz tinha 2,10 metros de altura, a mulher dele tinha 2,3 metros, então era 2 gigantes. E os moleques, era tudo assim, umas escadinhas, tinha 5. E eu presenciei um fato com esse casal, assim, que você fica de boca aberta. Você fica de queixo caído. Tem como compartilhar aí com essa rapaziada que está nos assistindo, não? Na hora. Mas, assim, nessa sequência, esse Mateus, filho dele, o mais velho, ele tinha 6 anos, falava 5 idiomas, fluentemente. Que isso. 5 idiomas. E ele faz um esquete, que é o esquete da caixa, o menino. E o esquete da caixa é a ideia de que você levanta, escova o dente, o galo canta, tem um cara que bate a asa, lá um menino que bate a asa, faz o galo, aí ele levanta, escova o dente, toma um café, penteia o cabelo, pega a pastinha e vai trabalhar. Aí ele volta, almoça, aquela rotina, a rotina. Num determinado momento ele percebe que ele está numa caixa. Ele quer sair, ele cansou daquilo ali. E ele põe a mão, tem uma parede, ele põe a outra, tem uma parede. E aí alguém chega e oferece para ele uma droga. Fala, você vai se dar bem com isso aqui. Entendeu? E aquilo vai criando confusão na cabeça dele. Então ele vai ficando louco ali dentro daquela caixa. Até que chega uma pessoa, fala para ele, que dá uma rosa para ele e dá a mão para ele. Eu vou te mostrar o caminho. E aí tem um molequinho que fala assim, eu sou Jesus, eu sou o caminho. Entendeu? E mostra para ele o caminho, né? E ele se liberta da caixa. Nesse momento, o cara vendo aquilo ali em loco, porque os meninos eram bons demais. Os meninos não vacilavam, era profissional os moleques. Eles eram espetaculares. O cara chorando, rapaz. O cara da PF? O cara da PF, chorando. Chorando mesmo. E aí o pessoal, todo mundo abraçou ele e tal. Aí sentamos na mesa para fazer um lanche. Ele falou, deixa eu falar para vocês. Aí ele puxou do bolso. Eu sou policial federal, meu nome é tal, entendeu? Caramba. E eu vim aqui com a função, a missão de buscar drogas e coisas ilícitas aqui, armas, entendeu? E o que eu vi aqui foi só amor. Um amor que arrebentou com o meu coração. Você viu o cara falando, chorando, rapaz. Isso você estava lá, Ivan? Estava lá, eu estava em loco. Eu estava lá, sentado na mesa. Você ficou quanto tempo? 4 anos e meio. Nos Meninos de Deus? 4 anos e meio. Morando com eles? Fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça. Só para a gente adiantar aqui um pouquinho, o processo, esse papo é muito legal, né, cara? Isso é uma história vai longe, muito, né? Vai longe. Agora,
Como é que acabou a seita, não? Ela terminou? Ela virou o quê, afinal de contas? O David Berg morreu, Uhum. a mulher dele... Ele tinha uma filha que chamava Fé. Ela está viva, e quando ela atingiu ali a maioridade, entendeu? Seus 18, 19 anos ali, ela se rebelou contra o movimento. Porque ela estudou teologia fora e tal, ela foi, entendeu? E ela falou que não aceitava as práticas lá de dentro, que aquilo lá era uma seita, e ela foi para a igreja presbiteriana, entendeu? Ela se rebelou. Mas o movimento então mudou, em vez de ser Menino de Deus, passou a ser a Família Internacional. Existe até hoje? Existe. Então, assim, é porque eles produziam muito, né? Eles produziam vídeos maravilhosos, vídeos para você comprar mesmo, filmes, discos, né? Pra você ter uma ideia, quando eles lançaram o primeiro LP, chamava Aperte e Não Sacuda, tinham músicas, uma das músicas tocou no Fantástico, com eles. A gente encontra isso no YouTube hoje? Encontra, né? Agora, Evandro, esse período que você ficou nos Meninos de Deus, essa seita, foi um período antes da sua entrada para a comunicação, para o rádio, né? Foi um momento que eu, né, na época que eu já participava de festival, entendeu? Assim, antes do rádio, né? Bem antes. Tá. Agora, porque o rádio foi começo dos anos 80, né? Sim. Final dos anos. Depois foi a próxima etapa. Evandro, você teve, depois dessa etapa, depois do rádio, da televisão, você teve uma experiência sobrenatural, uma experiência com Deus? Como é que é essa história? Você conheceu a Deus? Você conheceu uma outra religião? Como é que é esse barato? Eu venho de uma família tradicional, né? Minha mãe católica, mas praticante do espiritismo, praticante mesmo, né? De botar carta, inclusive, e tal. Mas eu sempre questionava aquilo para mim não batia na minha alma. Então, o fato que eu ia dizer para você do Matias Montanha me chocou muito. Nós estávamos nós fomos fazer um trabalho em Vitória do Espírito Santo. E a gente chegava na cidade, fazia contato com o prefeito. Para quê? Mostrava o álbum para ele do trabalho que a gente fazia, né, que trabalhava com crianças, a gente ia para creches, ajudava, escolas e tal, com os trabalhos que a gente fazia mostrando o Evangelho, entendeu? Pregando o Evangelho. Só como eu te falei, você pregando o Evangelho dentro de uma estrutura de seita, entendeu? Como tem muitas seitas que as pessoas pensam que ela está legal e tal. Se você não conhece verdadeiramente, você vai cair. Você vai entrar, achar que está legal. Mas a gente também não sabia, então estava fazendo o trabalho. Mas o trabalho era um trabalho de coração que a gente fazia, era honesto. Não tinha falcatrua, não tinha esquema, não tinha nada. Então, a gente saiu para poder testificar que falava, pegava a bolsa, tinha os panfletos, né, para entregar na rua, e a pessoa dava uma colaboração. R$2, R$10, R$50, o que for. Aí, no final da tarde, voltava, fazia uma contabilidade, entregava aquilo para o pastor. Lá não era pastor, era o líder da comunidade, entendeu? E normalmente era um casal. Aí nós fomos sair, e essa casa era novinha, que o prefeito tinha arrumado para a gente, tinha mudado recentemente, sabe? Tinham 2 casais, o Matias Montanha, e tinha um peruano. E tinham mais 3 solteiros, eu, o Salmo Dias e o Davi. O que aconteceu? Nós ficamos encarregados de limpar a casa para entrar a mudança. Aí nós limpamos a casa e tal, direitinho, e tal, demos aquela geral e tal, para botar os móveis que a gente tinha, que a gente conseguiu. E era tudo improvisado. Então, não sei se você lembra, existia um amido de arroz, uma caixinha verde assim, amido de arroz. E como se fosse essas caixinhas de maisena. E não sei se você lembra do BHC, que era um veneno que era usado para matar barata. Lembro demais. Você lembra, né? Lembro. Eles depois até proibiram esse veneno. Tiraram do mercado. Aí a gente usou o BHC na caixinha dele mesmo e jogamos no bueiro e tal. Só que na limpeza, acabou que ele caiu e molhou.
Mas isso aí você vai contar, é um testemunho que você está dando, não é? Eu estou te contando essa história para você ver o que aconteceu. Isso é depois dos Meninos de Deus? Não, né? lá dentro. Ah, lá dentro ainda, né? Porque você voltou aos Meninos de Deus, ok. Não, a gente estava... só para eu te contar o que aconteceu com esse casal, tá. pra você ver como que impactou minha vida. Tá. E como que eu passei a ver a ação de Deus independente do contexto. Sim. Entendeu? Você era sincero, né? Você estava na seita, mas assim... Nem imaginava que era seita. Nem imaginava que era seita, né? Não. Só fui saber muito depois que eu saí, entendeu? Olha o que aconteceu. A mulher do Matias Montanha levantou cedo, ela fazia um mingau de amido de arroz para as crianças, certo? E como a caixinha do BHC tinha molhado, eu peguei uma caixinha vazia de amido de arroz e botei o saquinho de BHC lá dentro. Nossa. Aí botei no basculante ali da janela da cozinha. Cara, não me diga que a mãe deu veneno para os filhos. Não, ela usou o amido de arroz dela que ela tinha, só que não deu. Faltava mais, porque eram 3, 4 crianças, entendeu? O Matheus não tomava o mingau e faltou. Ela botou 2 colheres de BHC lá dentro. No momento que eu cheguei, eu vi 2 crianças deitadas no canto da parede, lá já roxa no chão, parada, assim. Meu Deus. Paralisada. Aí, quando eu dei de cara, eu vi a caixinha e a colher do lado. Nossa. E ela mexendo com o negócio lá, com a panela. Ela falava um portunhol meio. Eu também falava um portunhol enrolado lá. E eu falei, aí eu chamei o Matias, entendeu? E o menino que estava no colo dela, ia dar para ele lá. Eu falei, não dá, não, você botou isso daqui. Ela falou, eu botei 2 colheres aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu chamei o Matias. E o Matias, cara, nesse momento, ele veio... Ó, você vê a postura de um líder, né, cara? De um cara de fé, que conhece a Deus. Ele olhou assim, oh my God, e tal, né? Pegou a criança no braço. Eu expliquei para ele a situação. Ele chamou todo mundo. Botou todo mundo ajoelhado no chão. E falou o seguinte, pai, essas crianças são suas. O senhor me deu, eu estou com elas nos braços aqui agora. O senhor sabe o que aconteceu com elas? Elas tomaram veneno. Elas vão perder a vida. Meu Deus. Eu peço ao senhor, devolva a vida para elas. São meus filhos que o senhor me deu. Eu não quero perder meus filhos agora. Devolva a vida, em nome de Jesus. Eu peço ao senhor. Meu Deus. E a mulher dele em prantos. E eu, mais o Salmo, do lado... Eu olhando assim, eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Eles pegaram essas crianças, pegaram o mingau e levaram para a clínica, que eram uns conhecidos, uma clínica próxima. Levaram as crianças, tudo mole, roxa já. Na minha cabeça, tinha 3 mortos. 3 crianças mortas. Eu ainda falei com o Salmo, Salmo, essas crianças estão mortas, cara. Meu Deus. Desse jeito. Aí levou. Isso eram as 8 da manhã. Quando foi 5 da tarde, nós voltamos lá na clínica, voltou ela, o marido dela, o Matias e tudo. Estava o corpo médico inteiro em pé, em prantos, cara. Todo mundo com a cara, os olhos marejados. E você olhava assim, eu pensei comigo assim, cara, as crianças morreram. Não. Aí o médico pegou a bacia, a vasilhazinha com o mingau e falou, a senhora deu isso aqui, 2 colheres disso daqui, para essas crianças? Ela falou, dei, engano, não sabia. Ele falou, pois é. Aí pegou o cabo da colher e falou assim, só o cabinho aqui disso aqui mata 10 pessoas. Meu Deus. Aí falou, as crianças de vocês estão brincando ali fora. Rapaz. Meu Deus. Deus ouviu a oração do cara lá, do líder? Aquilo para mim... Você nunca mais esqueceu disso? Aquilo para mim... Não, e eu vi outras coisas depois que me deram uma visão, abriram o meu horizonte em relação à mão de Deus em cima das coisas. E depois eu fui lendo os textos bíblicos. Eu falei, cara, esse Deus é outra história. Esse Deus não é um Deus do quadro, um Deus de pendurado, um Deus de barba na nuvem. Não, isso é um gigante, isso é uma coisa que é inimaginável, e o poder, e a força, e tudo que você faz, entendeu? Então, assim, para mim... Deixa eu te falar uma coisa, você não sabia disso, mas eu termino esse podcast sempre fazendo uma pergunta
para os convidados. Vou terminar agora, você ainda vai contar mais histórias para a gente. Mas eu sempre termino os episódios desse podcast fazendo uma pergunta para todos. Eu não vou terminar fazendo essa pergunta para você, vou fazer ela agora. Sim. Eu vou antecipar a pergunta do encerramento agora para você. Passado o seu período dos festivais, da música, da seita Meninos de Deus, do rádio, da televisão, da Rádio Araguaia FM, da televisão. Depois você vai contar a sua história da conversão a Jesus que você teve. Eu gostaria de perguntar a você exatamente o que eu pergunto a todos, então. Evandro Brant, meu amigo, Evandro Brant. Quem é Deus para você? Veja bem, a facilidade. Quando você diz de Deus, tem uma canção que diz que ninguém explica Deus, mas a Bíblia diz que Deus é amor. O amor, ele cobre multidão de pecados. O amor, ele invade situações onde tem buraco, ele nivela as desigualdades. Ele nivela. E o amor é uma coisa assim que... Aí eu te falo do amor filéu e do amor ágape. Porque no grego, né, você tem o amor filéu de filos, que é o amor amigo, o amor ágape, que é o amor universal, o sublime, que é o de Deus, né, e o amor eros, que é o amor erótico. Então, esse amor ágape é o amor que sustém. Você imagina o seguinte, você sustentar um planeta tão, assim, no universo, tão pequeno, mas para nós, tão grande, que segundo os cientistas, pesa mais ou menos ali na casa dos 6 sextilhões de toneladas. A gente não sabe ainda o que é isso. Você tem que ir botar na maquininha e fazer vai achar um monte de zero e ainda vai cair no chão. Essa massa, ela está girando a 1.700 km por hora no ar. Ela gira no eixo dela, e no girar no eixo dela, ela gira em torno do Sol, que vai um ano. E tem um outro satélite, que é a Lua, que regula as marés. Você não sente a Terra girar, mas ela está girando. E o que acontece? Essa luz que chama Sol, ela é uma só. Ela que gera a vida nessa Terra. E ela que dá a vida para essa Lua regular as marés. Então, esse amor, na minha visão, é esse amor poderoso que regula todos os seres viventes. Tudo que existe no universo, ele regula. Ele é poderoso. Você imaginar que essa estrela, que é uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol, só para você ter uma ideia, para a gente ter uma noção, cientistas calculam que dentro do Sol cabe 1 milhão de terras. 1 milhão de terra cabe dentro do Sol. E tem estrelas que cabem 1 milhão de Sol dentro. O Deus que fez isso, ele não é uma coisa para você ficar falando assim, mas Deus... Amigo, ele é tudo elevado à 10ª potência, elevado a 12, a 100, a 1000, a 1 trilhão. Você não vai imaginar. Mas ele é capaz de alcançar figuras como a gente, perdida aqui na Terra, e falar, meu filho, eu quero que você seja parte aqui do meu reino. Quero que você more comigo. Segue o meu filho, Jesus. Segue ele. Ele vai te trazer para cá. Porque aí na Terra você está perdido. Entendeu? Aí na Terra você está perdido, mas eu estou te dando o caminho. Aí você pensa num jovem, 33 anos, que virou para aqueles grandões, sábios, né? Grécia ali, que existia povos de todos os cantos aí da terra, em Jerusalém, lá principalmente naquelas cidades ali, Alexandria, né? Você vê, você fala assim, rapaz, tem um jovem aí dizendo que ele é que é o caminho. Ele falou que ele é a verdade. E mais, ele falou que ele é a vida. Ele ainda falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí eu te dou a ideia. Por que ele não falou, ninguém vai ao Pai senão por mim? Ele falou, ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai
e o Espírito Santo são um. É como se você pegasse um triângulo. Você pega um triângulo, uma parte do triângulo é triângulo? Não. Mas se já os três juntos é um triângulo. A outra parte de baixo é triângulo? Não. Mas é 3 em 1. E o 3 em 1, Deus assinou em toda a sua criação. Você pega a música, é harmonia, melodia, ritmo, 3 em 1. Você pega o tempo, passado, presente, futuro, 3 em 1. Você pega o espaço, é largura, profundidade e altura, 3 em 1. Você pega 3 pauzinhos, você faz um banquinho ficar em pé. E se você pegar o corpo humano e estudar, você vai ver que na ciência tem 3 em 1 espalhado em tudo quanto é canto. É a assinatura de Deus. O próprio homem, não é? É 3 em 1, não é? Corpo, alma e espírito. Exatamente, essa tricotomia, exatamente. Você falou tudo isso, toda essa beleza que você falou, que você transmitiu, é para responder a minha pergunta? Quem é Deus para você? Exatamente. Porque é como eu concebo, né? Quando eu abro a Bíblia, que eu vejo, assim, sabe? Eu gosto muito de ver, por exemplo, os sites da NASA, eu gosto de ver. Eu gosto de ver, tem um Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há nele linguagem, nem há palavras. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então ele está dizendo assim, o céu é o outdoor da obra de Deus. Sabe a palavra natureza, no grego? É poema, da onde a gente tira poema. Então o poema de Deus está na natureza, está no universo. Você olha para cima aí, você entra na NASA, você vê coisas, você fala, não acredito. Eu não acredito. Você pega o telescópio Hubble, o Spitzer, o Webb lá, você fala assim, cara, que isso? Sabe? Os cientistas ficam malucos. Aí eles inventam algumas coisas e tal, para tentar se explicar. Mas ali, moço, não tem o que explicar. É um Deus que, moço, é alegria, que, sabe, que jorra o tempo todo. Você me fez lembrar. É bom demais conversar com o Evandro. Eu senti que você emocionou, rapaz. Porque eu gosto de conversar com você, porque você é um cara que tem muito conteúdo e você me lembrou quando o apóstolo Paulo decidiu que queria ir até César para ser julgado, na época do Império Romano, ele parou ali no meio do caminho e um grupo de notáveis queria ouvir Paulo, dentre eles o Herodes Agripa. Exatamente. Que era o rei Agripa. E Paulo começou a falar, então, sobre Deus. Quem era Deus para ele, como é que era a sua experiência. E, de repente, aquele Herodes Agripa se levanta com as suas vestes muito bonitas, suntuosas. De rei, né? E ele diz, para, Paulo. Por pouco. Estás louco, ó Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Por pouco, você vai me persuadir a ser cristão como você. Você me convence. E aí Paulo fala, quem dera isso pudesse acontecer. Seria maravilhoso. Menos as minhas algemas. Então, assim, a sua explicação de quem é Deus, Evandro, é realmente interessante. Eu não quero polemizar. Longe de mim querer criar uma polêmica simplesmente para aparecer ou para fazer sucesso nesse podcast. Longe de mim. E sim contribuir, ouvir verdades e fazer com que as pessoas entendam, não é, exatamente a realidade do mundo espiritual nesse assunto que estamos falando agora. Estamos falando de rádio, comunicação, mas também de Deus, porque o Evandro tem essa experiência. Aí eu te pergunto, Evandro, o que você me diz dessas igrejas neopentecostais que existem hoje? O neopentecostalismo... O catolicismo também, mas o neopentecostalismo. Eu vou te falar com base... Porque, não sei se você sabe, quando eu morei em Brasília, eu fiz seminário. Eu já tinha feito seminário de missões, 1 ano e meio, e fiz seminário no Mackenzie, que é um bom seminário, bem conceituado. Teologia, né? Então eu estudei 4 anos e meio. Mais 1 ano e meio de missões. Nunca tive a pretensão de ser pastor, nada disso. Recebi muitos convites, muitos.
Pelo menos uns 4 convites assim, para ganhar um bom salário, para levar uma vida nababesca, se eu quisesse. Porque a gente, do rádio, né, você acaba tendo facilidade de comunicar, assim, né, e quando você entende de algum determinado assunto que você passou a estudar, né, teologia, por exemplo, a gente acaba aprendendo alguma coisa. O que acontece? Pelo que a gente sabe dentro da teologia bíblica, o neopentecostalismo, ele é uma arma que o inimigo usa, que o inimigo, vamos deixar claro, leia-se diabo, né? Que a Bíblia chama de maligno, né? A antiga serpente. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então, você percebe o seguinte, à medida que você tem um entendimento de que existe o dono e tudo tem regras, as pessoas gostam de viver de uma forma deliberada, onde elas mesmas produzem suas próprias regras. E sempre dá errado. Existe uma regra para eu tomar esse cappuccino aqui. É simplesinho. Tem uma alça no copo que eu tenho que pegar. Se eu virar de cabeça para baixo e tentar virar ele na minha boca, ele não vai acertar a minha boca. Eu mudei a regra. Não é assim? Existe uma regra para eu usar esse celular aqui. Se eu quiser mudar a regra deliberadamente, e tudo na vida é assim. Deus, quando criou a vida para o homem, ele estabeleceu regras. Obedecendo, bênção. Desobedecendo, você vai meter a cara na pedra. Ainda vai perder a vida. Vai perder a alma, que é a coisa mais preciosa que você tem. Então, o que acontece? O neopentecostalismo é uma semente que foi jogada pelo inimigo, uma das, que ele joga várias, semente de joio. Ele joga esse joio no meio. Não sei se você já viu o joio, quem conhece o joio, você que está assistindo a gente aí, o joio, se você colocar uma haste de joio e uma de trigo, assim, paralelas as duas, pouca coisa você vai perceber de diferença. A diferença é que o joio, quando ele está na lavoura, bate o vento do sul, ele dobra a cerviz, ele se curva. O trigo, quer dizer, o joio não. O joio ele fica assim, ó. Espetado. Ereto. E ele tem as espigas, mas não tem nada dentro. É como se fosse uma esponjinha, só serve para botar fogo. Só para pegar fogo, mais nada. Ele não serve para nada. Isso pode significar, por exemplo, que o joio é soberbo, é falso, é altivo, é falso. Ele é falso. E o trigo é humilde, é quebrantado. Não é porque o trigo é cheio de frutos. É porque o trigo ele se submete ao seu dono. Ele se submete às regras do Criador. Essa é uma metáfora, né? Seria esse o paralelo. Uhum. Agora, o joio não. O joio, ele é, como se diz, deliberado. Uhum. Ele finge que é trigo. Você acha que o neopentecostalismo hoje é esse joio? Ele é, sabe por quê? Porque onde esses pastores compram aviões. Porque a teologia da prosperidade. Casas nos Estados Unidos, ficam ricos, milionários, falando de Deus. Porque o evangelho é o seguinte. Quando você entra, para você ver, por exemplo, o livro de Atos, você vai ter, se você ler o livro de Atos, você já leu, você lê muito a Bíblia, você sabe do que eu estou falando aqui. O livro de Atos, ele traz um retrato, uma radiografia real de como a igreja deve andar. Real, ali. E como a igreja deve andar? Com seus altos e baixos. Aí você pergunta, como a igreja deve andar? Eu te respondo. A igreja deve andar como Jesus andou, como Jesus ensinou, como Paulo deu exemplo. Por exemplo, Paulo, vamos pegar o Paulo. Paulo de linhagem judaica, rica, um fariseu, mas que tinha cidadania judaica e romana, ele tinha trânsito livre, tanto é que quando você fala, né, ele queria ser julgado exatamente, Roma não permitia que um cara fosse julgado sem ter defesa, né, diferentemente do que estão fazendo lá no 8 de janeiro, lá em Brasília, com o pessoal. Então, o que acontece? Você tem a seguir o exemplo de igreja vem do convivência. Igreja é coisa orgânica. É isso que eu estou te falando com você. Os meninos de Deus eram uma seita, mas eles viviam o evangelho sem a essência dos ensinamentos, mas da cabeça de um falso profeta. Agora, se ele tivesse submetido aos ensinamentos bíblicos,
e levado à situação como Jesus ensinou, ele estava correto. Seria uma família cristã vivendo do evangelho. Porque o evangelho é o seguinte, vamos supor, você pega os neopentecostais, todos transformaram as suas instituições em CNPJs lucrativos. Eles são ricos, eles ficam milionários, eles usam de determinadas técnicas de coach, né, para poder realmente persuadir, que o poder de persuasão aumenta muito. As pessoas que não têm conhecimento do evangelho falam, oh, que legal, rapaz, o cara está falando uma palavra maravilhosa. Só que eles não têm conhecimento teológico. Quando você vai para a palavra, você vê que aquele cara é falso. Isso já existia no tempo de Jesus. E aí você começa a perceber uma diferença muito grande nesses líderes do seu público, das suas ovelhas, né? Ou seja, o pastor milionário e as ovelhas pegando coletivo superlotado na cidade, né? Tudo isso com dinheiro, às vezes, da lavadeira, da passadeira, da diarista, né? É um negócio horrível. Você sabe que você estava falando o que é a verdadeira igreja e que é orgânica, e você me fez lembrar da minha infância, quando eu ouvi uma música do Padre Zezinho. Não sei se você se lembra do Padre Zezinho. Lembro. Padre católico. Lembro. Ele cantava uma música que falava assim, não sou cantor, hein? Mas ele falava assim, amar como Jesus amou. Lembro. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Uhum. Né? Isso é a igreja. Porque o que acontece é o seguinte, a ideia que Deus passa... A igreja essa é a ideia de igreja. A ideia que o evangelho passa, que Deus quer é o seguinte, família. A base é família. Família de Deus. Como que é uma família? É simples, não tem segredo. Nessas outras instituições aí que você pega, as históricas, a batista, a presbiteriana, a metodista, a anglicana, você pega essas aí, você tem ali um formato de uma igreja onde você tem intérpretes da lei dentro de uma estrutura que também é um CNPJ muito lucrativo. Só que eles tentam fazer uma estrutura engessada da família, onde você entra e sai, contribui, mas ninguém te conhece. Ninguém sabe quem é você. O que é uma família? Paulo, você tem seus filhos. Você chegou do trabalho, olhou na cara do seu filho, deu um beijo, tal, olhou, ô meu filho, estou sentindo que você está meio assim, meio tristinho, vamos conversar um pouquinho? Você tira a radiografia dele. Fala assim, você não está legal hoje, vamos conversar? Tem uma palavra para te dar. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você acompanha. Você olha para a pessoa, você sabe o que está acontecendo. Você está precisando de uma ajuda? É assim. Eu convivi, quando eu fiz seminário, eu convivi com pastores que não podiam nem ir para o seminário. Cara que estava formando. Morava lá em São José do Rio Preto. Ia para Brasília. Às vezes a igreja não dava nem o dinheiro da passagem. Ele tinha que fazer vaquinha. Um cara casado. E estava lá tentando fazer, entendeu? Se formar. O que era o momento da igreja fazer? A igreja presbiteriana é uma igreja rica, como a Batista é, como a Assembleia é, entendeu? Você tem que estender a mão para as pessoas como você estende para um pobre no meio da rua. Não é essa coisa, porque é muito bonito você criar um templo, botar uma banda bonita, que canta bem, louvorzão, sabe, ar-condicionado, todo mundo lá, aquele esquema, tá, né? Você vai lá, lê tudo direitinho lá. Olha pro teu irmão, diga para ele o que é. Isso aí é para mim, isso aí para mim. Ele é isso, ele é aquilo, exatamente. Papapá, né? Você pega a liturgia lá, todo o esquema direitinho, os caras fazem tudo certinho, você fala, pô, que beleza, essa igreja é maravilhosa. É não. Muito. É não. Você não tem pastor ali. Neurociência, né? Tem muita neurociência, né? Exatamente. Quando eles trabalham em cima desse processo na cabeça das pessoas, o cara acaba que ele fica engessado de tal forma, ele não pode dar uma opinião, porque se ele der uma opinião, ele é rebelde, ele não se submete à liderança. A liderança, você tem que ser sim, você tem que virar vaquinha de presépio, entendeu? E o que acontece? Às vezes você está passando uma situação difícil. A situação legal da igreja é a seguinte, fiquei sabendo, o presbítero chega para o pastor, fui visitar o Paulo ontem, fiquei sabendo que ele está desempregado, e ele está com um problema de saúde, ele está precisando de um plano e ele está precisando de atender a família dele. Pastor, vai na sua casa, então manda lá a dupla,
de presbíteros, diácono, que for, Paulo, como é que está aí? Tá assim, quanto você ganhava, Paulo? Eu ganhava 5 pau, né? Então, nós vamos continuar te dando 5 mil e nós vamos pagar um plano para você, até você arrumar a sua vida. Isso é família. Perfeito. Evandro. Isso é igreja. Aí tem muitos que vão falar assim, não, mas isso não tem condições, porque não tem condições? O Deus de Paulo, o Deus de Lucas, o Deus de Pedro, o Deus de João, é diferente do nosso Deus? O Deus da igreja primitiva é diferente do nosso Deus? Ou é o mesmo? Uhum. O Espírito Santo de lá é o mesmo daqui? Ah, então não tem diferença, não. Então é o mesmo. Certamente o Evandro não está condenando as pessoas. Toda regra tem sua exceção. A igreja de Cristo está na face da terra, pode ter certeza. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela não faz propaganda, não faz mídia, ela pratica o amor. Então, os filhos de Deus estão por aí, espalhados. E cabe a você encontrá-los, se você também é um deles. Evandro. É isso aí mesmo. Evandro, muitíssimo obrigado. Eu te chamei aqui para a gente falar de rádio, da sua carreira. Te conheci fazendo programas na Rádio Araguaia FM. Muita gente não se lembra da Rádio Araguaia. Acho que essa geração não se lembra da Rádio Araguaia, não. Rádio Araguaia FM. Bons tempos. Tudo mudou, comunicação mudou, hoje é internet, né? Hoje. Rede social. Mas foi muito legal bater um papo com você. Acho que a gente passeou bastante, né? Nós demos infância, demos uma volta adolescência, entramos na espiritualidade. Né? É muito bom. Muito bacana, quero te agradecer por ter aceito o convite, foi muito bom. Vamos espalhar isso aí com alguns cortes aí, pessoal. Tá joia. Eu só quero pedir agora, Evandro, que as pessoas que acompanharam esse bate-papo com o Evandro Brant, faça o seu comentário. Você pode comentar também no nosso canal do YouTube, tá bom? Comente, dê aquele like, ative os sininhos das notificações e nos prestigie. Eu penso que você vai gostar muito, vai aprender muito. E eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Para mim foi uma honra, Paulo. Quer mais um cappuccino? Um cappuccinozinho, né? Eu tô achando que o Davi está economizando ali. Do Vasco Café. Eu só queria fazer uma pontuação. Sim. Muitas vezes a gente faz uma abordagem, você sabe que é polêmica, né? Claro. Essa conversa sobre religião, a teologia e tal. Eu não tenho a menor pretensão, entendeu? De querer me colocar aqui como sabichão, não é nada disso. Você pega o profeta Isaías, que estava ali 700 anos antes de Jesus nascer, ele já falava desse tipo de pastor que nós estamos comentando aqui. Você pega lá Isaías 56:11, ele usava adjetivos pesados. Ele chamava os pastores de cães gulosos. É pesado. Você virar para um pastor hoje, chamar ele de cão guloso, que tira a lã das ovelhas, pega a gordura delas e deixa elas magrinha, vazia para o pasto. Então, assim, e tem mais, né? O verso continua, o texto continua. Mas era o contexto. Por quê? Além de tudo, ele ainda falava, eles não sabem nada. Eles só pensam no próprio ventre. É muito pesado o texto. É 55? 56:11. Isaías 56:11. Então, assim, muitas pessoas, é que nem aquela passagem que Jesus fala assim, eu já ouvi várias pregações, Paulo, eu queria até um pitaco seu, o que você acha? Eu já ouvi pastor dizer que quando Jesus questionou depois da pescaria, questionou Pedro, tu me amas mais do que esses? 3 vezes. Aí pastor explica que ali era um contexto onde Jesus estava sendo disciplinado, porque ele negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes. Eu entendo aquele texto diferente. Como você entende? Eu entendo assim. Liderança. Quem era? Pedro. Chamou liderança. Falou para o liderança, você me ama mais do que eles? Eu amo, o senhor sabe. Apacenta as minhas ovelhas. Mais um pouco. Pedro, tu me amas mais do que esses? Ô, senhor sabe que eu te amo. Cuida do meu rebanho.
mais um pouco. Apacenta, cuida. Pensa aqui, eu te fazia a mesma pergunta 3 vezes, se irrita. Você começa a pensar, pô, você está achando que eu sou algum, né? Algum palhaço, algum... Eu já te falei, velho. E ele pergunta a 3ª vez. Pedro, me amas mais do que esses aí? O texto diz que ele se irritou. Falou, senhor. Tu sabes. Tu sabes todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Ele falou assim, apacenta os meus cordeirinhos. O que Jesus estava dizendo para ele assim? 3 perguntas, num resumo. A forma que você tem de dizer que me ama, você não precisa abrir a boca. Apacenta as minhas ovelhas que eu sei que você me ama. Muito forte. Acabou. Forte isso. Fortíssimo. Fortíssimo. Aqui está o texto de Isaías 56:11, em relação a... Pegou aí? Em relação a alguns pastores de hoje em dia. Alguns. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Essa versão aí... Preguiçosos. Essa versão aí ela fala... Ganham dinheiro fácil. Exatamente. É a vida fácil, entendeu? Leva para lá a sua, que a minha aqui eu tô de boa, né? Então, assim... E esse contexto aí era um contexto onde os pastores não ensinavam o que dizia as Escrituras, o que Deus queria que eles ensinassem. Eles ensinavam fábulas, contos da carochinha, como hoje você ouve. Muitas vezes aí na internet, gente pregando, os coach pregando, né? E usando técnicas de neurociência. Neurociência, entendeu? E isso daí é sério. Leva muita gente pro buraco. Paulo, eu te agradeço. Muito obrigado, Muito Evandro. obrigado. Agradecer você que tolerou a gente aí. Eu até relutei algumas vezes para vir aqui, né, Paulo? Foi mesmo. Porque eu não sou muito dos holofotes ficar assim, mas foi uma experiência encontrar meu amigo, um cara que está na guerra, né? Assim, e Deus tem abençoado, uma luta, pelo que ele tem passado ultimamente, e está firme aqui. E que Deus abençoe. Abençoe esse programa. Deus abençoe você, Paulo. Obrigado, amém. Abençoe sua família, sua esposa, e amém. Que a gente siga junto aí. Tamo junto. Se Deus quiser. Obrigado. Gente, valeu demais. Estamos sempre juntos. Divulgue aí o nosso trabalho, tá bom? Faça inscrição e nos dê aquela curtida importante para que a plataforma jogue para mais pessoas esse nosso papo. Evandro Brant, comunicador, homem do rádio, da televisão, que falou também sobre fé, esteve conosco hoje. Grande abraço, valeu, gente.